todos, saúdo a cada um dos amados com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, meu amado, minha amada, você que está acompanhando esta ministração, você que está acompanhando esta palavra, eu te faço um convite. Vamos estar fazendo a leitura da palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Se você não tem a Bíblia nas mãos, que você acompanhe esta leitura que estarei fazendo. Se porventura você tiver uma Bíblia nas suas mãos, que você possa acompanhar aí onde você estiver. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém? Esta é a palavra que temos para ministrar esta noite, e eu te peço que você possa estar abrindo o teu coração para que o Espírito Santo esteja ministrando esta palavra para você, porque eu creio que o poder do Espírito Santo vai mover teu coração e vai te trazer algum entendimento que Ele quer te abrir neste momento, nesta palavra, para louvor e glória do Senhor Jesus. Eu te convido a estar fazendo uma rápida oração neste momento e convide o Senhor Jesus, convide o Espírito Santo a estar te trazendo entendimento a respeito desta palavra para louvor e glória do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus. Sim, para louvor e glória do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Senhor Deus, neste momento, ó Pai, levantamos esta oração a Ti, ó Deus. Te pedimos, ó Pai, a Tua presença neste lugar, Senhor. Fala conosco, Senhor Deus, abra o nosso entendimento, e que, ó Pai, essa palavra que venha a ser ministrada, Senhor, esteja de acordo com a Tua vontade, Senhor Deus. Que a palavra ministrada aqui, ó Deus, seja a palavra ministrada no poder do Espírito Santo, ó Deus. Eu te peço, para o louvor da Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. Amados, este versículo 18 e 19 do capítulo 16 do Evangelho de Marcos fala a respeito de um diálogo que o Senhor Jesus estava tendo com Pedro, apóstolo Pedro. E num determinado momento da conversa com os discípulos ali, não somente o apóstolo Pedro estava presente, mas os demais apóstolos e os demais discípulos, o Senhor Jesus pergunta a todos ali: o que dizem as pessoas que eu sou? O que dizem as pessoas quem é o Filho do Homem? Uns dizem João Batista, outros dizem Elias, outros dizem outros profetas. Mas Jesus se volta para os discípulos e pergunta para eles: mas vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Não é? E Jesus fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Não é? Então Jesus continua falando com ele e diz: pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o que eu gostaria de trazer neste momento é o entendimento a respeito dessa conversa que Jesus tem com Pedro, principalmente no versículo 19, quando ele diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. E esse é o tema da mensagem desta noite: as chaves do reino dos céus. O que Jesus quis dizer com essa expressão: eu te darei as chaves do reino dos céus? O apóstolo Pedro, durante a caminhada dele com Jesus ali, durante o aprendizado, durante o ministério do Senhor Jesus, o apóstolo Pedro, ele teve ali uma caminhada muito próxima de Jesus, não é? E quando Jesus ele faz essa afirmação para Pedro, Jesus já estava
dizendo para Pedro algo que iria acontecer. Era uma palavra profética que Jesus estava falando a respeito de Pedro, como que o Espírito Santo iria usar Pedro no ministério da palavra, no ministério da pregação, no ministério que o Senhor Jesus tinha para ele como um evangelista, o ministério que ele tinha para Pedro como um pregador da palavra. Então, eu te darei as chaves do reino dos céus. O que significam essa expressão, as chaves do reino dos céus? Após o Senhor Jesus ter subido ao céu, após ele ter ressuscitado, morreu na cruz, ressuscitou, morreu na sexta-feira à noite, Jesus morreu na sexta-noite, passou o sábado inteiro, domingo muito pela manhã de madrugada, o Senhor Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos depois de algum tempo, permaneceu 40 dias na terra e subiu ao céu, mas ele falou que ele enviaria o Espírito Santo e que todos deveriam esperar ali em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, sobre todos, diz a palavra que havia cerca de 120 pessoas no cenáculo ali em Jerusalém, orando, buscando o batismo do Espírito Santo, conforme a promessa do Senhor Jesus, e um deles era Pedro, que estava ali. E com a descida do Espírito Santo, Pedro, ele se levanta e começa a pregar a palavra de Deus para os judeus que estavam ali no dia de Pentecostes, não é? Isso você pode confirmar lendo o livro de Atos no capítulo 2. Fala a respeito da descida do Espírito Santo, não é? Muitos judeus ali estavam reunidos porque era dia de Pentecostes, era uma época de festa dos judeus. Então muitos se reuniram ali e num certo momento Pedro se levanta e começa a pregar, a ministrar a palavra de Deus, começa a expor para aquele povo judeu que ali estava o propósito de Jesus, o que Jesus veio fazer, o que estava profetizado a respeito dele no Antigo Testamento. Então Pedro ele veio ministrando a palavra ali para os judeus, e em determinado momento os judeus perguntaram: que faremos, irmãos, depois de terem ouvido a pregação da palavra de Pedro? Pedro falou: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, para a remissão de pecados, para perdão dos nossos pecados. E assim aconteceu. E isso foi com os judeus. Em Atos também, no capítulo 10, fala a respeito de Cornélio. Cornélio tem uma visão de um anjo manda chamar a Pedro também, para que Pedro divulgasse para ele a respeito do quê? Do Evangelho também. E esse Cornélio, ele era um centurião romano, né? Era um centurião de uma corte chamada italiana. Atos capítulo 10 registra isso, não é? E ele manda 2 soldados buscarem Pedro, e Pedro recebe aqueles soldados ali. Antes de Pedro receber os soldados, Deus dá uma visão para Pedro, não é? Pedro estava no terraço ali, aguardando o horário do almoço, e Pedro estava ali aguardando, e nisso que ele estava aguardando, ele tem uma visão, não é? E depois dessa visão, os soldados ali se apresentam procurando Pedro, né? Chamado Simão, né? Simão, apelidado Pedro e tal, não é? E Pedro vai e se identifica: sou eu que vocês querem, que vocês estão procurando. Então aqueles soldados que Cornélio havia enviado para buscarem Pedro explicam para ele tudo o que aconteceu. E logo depois, no dia seguinte, Pedro, juntamente com outros 6 irmãos, vão com ele até a casa de Cornélio, onde Cornélio, que é um romano, não é? Ele não era judeu, ele era um romano, era um estrangeiro, era um gentio, como diz a palavra. A palavra de Deus, ela faz essa distinção: judeus e gentios. Judeus são aqueles, logicamente, nascidos em Israel, e gentios são todos os povos que não são de Israel, então são considerados povos gentios.
E Cornélio, ele era romano, então ele se enquadrava nessa classificação do povo gentio. Pedro foi até a casa dele, juntamente com outros irmãos, pregou também para Cornélio, para a família de Cornélio, para os amigos íntimos que estavam presentes na casa dele. Pedro pregou a respeito do reino de Deus, a respeito do nome de Jesus, a respeito do perdão de pecados, a respeito do reino de Deus que Jesus veio estabelecer através do ministério dele. Então, o que são essas chaves do reino dos céus? Chaves, ela dá um sentido de quê? De que algo que você está abrindo. Então, Pedro, Jesus, quando liberou essa palavra profética para Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus, Jesus estava profetizando para ele o como que Deus iria usá-lo para abrir a porta do Evangelho para os judeus, como aconteceu em Atos capítulo 2, e como aconteceu em Atos capítulo 10 para os gentios. Então Pedro ele foi usado para abrir a porta do Evangelho para os judeus e depois para os gentios, Atos capítulo 10. No decorrer do livro de Atos, surge o nome do apóstolo Paulo. Ele começa em Atos capítulo 9. Então Paulo, nas suas viagens missionárias, ele dá prosseguimento à divulgação do reino de Deus através do que Jesus fez. Então, através de Pedro, teve o início da ministração da palavra de Deus aos judeus e gentios, a respeito do reino de Deus, a respeito da salvação em Cristo Jesus. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele deu prosseguimento com as suas viagens missionárias para que o Evangelho fosse divulgado pelo mundo inteiro. Então, esse é o significado dessa expressão: eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é? Em Lucas, no capítulo 11, no versículo 52, Jesus declarou assim: ai de vós, doutores da lei, que tirastes as chaves da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ou seja, chaves da ciência, chaves do conhecimento, chaves do entendimento. Vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Ou seja, em Lucas 11:52, Jesus ele usa essa expressão, chaves da ciência, não é? Como se fossem uma expressão de acesso a algo, não é? Como ele mesmo fala: vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Quer dizer, você entra no lugar por uma porta, e a chave é a que abre uma porta. Então, essa foi a expressão que Jesus usou, uma palavra profética a respeito de Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Não é? Então, como que podemos compreender melhor essa expressão? Temos acesso ao reino de Deus através da pregação da palavra. E quando recebemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, passamos a ser chamados filhos de Deus. O Senhor Jesus declarou: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O Evangelho de Marcos capítulo 16. Então, toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Então, a partir do momento que eu creio na palavra ministrada, eu creio a respeito do reino de Deus que foi pregado, no momento que eu ouvi e eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu passo a ser chamado de Filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Então, essa expressão, quando fala chaves, ela diz o quê? Representa um significado de autoridade sobre algo. Por exemplo, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 18, o Senhor Jesus declarou que Ele possui as chaves da morte e do inferno. Ou seja, o Senhor Jesus tem autoridade sobre a morte e o inferno. Então, as chaves do reino dos céus, Jesus estava dando autoridade para Pedro pregar a palavra a respeito do reino dos céus.
não é? E essa autoridade, meu amado, minha amada, ela foi concedida a todos aqueles, não é, que têm não somente o dom ministerial, não somente para aqueles que são ministros da palavra de Deus, mas todo aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, passa a habitar nele o Espírito Santo. Então essa própria pessoa também tem autoridade para falar a respeito do reino de Deus, não é? Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 55, 56 e 57, Paulo fala, né? O apóstolo Paulo declara: onde está, ó morte, teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? Então, aqui em 1 Coríntios capítulo 15, o que eu li agora, versículos 55, 56 e 57, né? Nos deixa bem claro que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Jesus, aqui ele confirma que Jesus tem poder sobre a morte e poder sobre o inferno. Então por isso que Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz que Jesus tem as chaves da morte e do inferno. Jesus não está lá no inferno e Jesus não está às portas da morte. Não é? Jesus está no céu, está na glória, à destra do Pai, à direita do Pai. Está no céu, está lá na glória. Mas quando ele fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, que ele tem a chave da morte e do inferno, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o inferno. Não é? Então, da mesma forma, quando Jesus liberou aquela palavra profética para Pedro: eu te darei a chave do reino dos céus, não é? O que Jesus estava falando? Eu vou te dar autoridade para que a palavra seja ministrada através de você, e através de você, pela palavra que for pregada, outros vão poder ter acesso ao reino de Deus, não é? Alguns acham que Pedro está lá no céu, lá na entrada do céu, na porta do céu lá, e dizendo: não, você pode entrar, você não pode. Isso não tem fundamento bíblico nenhum, né? A respeito de Pedro, alguns dizem que Jesus nomeou Pedro como sucessor dele na terra. Isso também não é verdade, isso não tem base bíblica, não é? E o único que Jesus nomeou como sucessor foi o Espírito Santo. Em João capítulo 11, versículo 16 diz: o Senhor Jesus declarou: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E quem é esse Consolador? A resposta encontramos no mesmo capítulo 14, no versículo 26, que diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. Ou seja, o próprio Senhor Jesus declara que o Espírito Santo é aquele que viria substituí-lo como sucessor dele na terra, não é? E que o Pai enviará em meu nome. Então, o próprio Espírito Santo, não é? É o sucessor de Jesus na terra, é ele que faz a obra de Deus que habita em mim e em você. Se você confessar Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a habitar em você e você passa a ter essa autoridade para ministrar a palavra a respeito do reino de Deus. O que Pedro ele fala a respeito de si mesmo? Ele fala em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Ou seja, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles. Ou seja, o próprio Pedro se reconhecia como igual a todos,
presbíteros ou líderes da igreja ou anciãos, não é? A palavra de Deus, ela tem esse significado muito parecido, né? Líderes, presbíteros, anciãos. Então o próprio Pedro ele falava a respeito de si mesmo como igual aos outros e não superior ou líder de outros, não é? No livro de Atos, no capítulo 15, não é? Ou melhor, em Atos, no capítulo 11, o próprio Pedro ele teve que dar satisfações à igreja de Jerusalém pelo fato de ter se apresentado na casa de um gentio, que pela lei, pela tradição deles, dos judeus, era proibido. Então, Pedro ele não era líder da igreja de Jerusalém, porque se ele fosse líder, ele não teria necessidade de dar satisfação nenhuma, não é? Mas ele foi chamado ali por Tiago, pelos irmãos, para que desse esclarecimento. O próprio Pedro também ele fala em segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, ele fala a respeito dele como servo e apóstolo, nada além disso. Ele não se autodenomina sucessor de Jesus na terra, nem outro tipo de definição a respeito de si mesmo, a não ser como servo, como apóstolo, como presbítero, como igual aos outros líderes da igreja da época. Não é? Então ele se declara servo do Senhor Jesus. Ele se declara como aquele que foi chamado para fazer a obra de Deus, assim como cada um de nós. Essa expressão de tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, não é? Isso pode até trazer um pouco de confusão no nosso entendimento, não é? Mas eu creio o seguinte: tudo que for ligado nos céus, tudo que for ligado na terra, será ligado nos céus. Ligar significa prender, amarrar, ou estar relacionado com algo. Mateus 10, 32 diz o quê? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, Jesus falando, qualquer me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Qualquer um que confessar a Jesus na terra como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus nos confessará como servos diante do Pai. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, se nos desligamos de Jesus na terra, seremos desligados de Jesus também no céu. Se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador na terra, o Senhor Jesus nos confessará diante do Pai como servos do Senhor Jesus diante do Pai. Mas se negarmos ao Senhor Jesus na terra, ou se nos desligarmos de Jesus na terra, também seremos desligados de Jesus no céu. Então é isso que é fundamental, isso que é importante para nós, que tenhamos entendimento a respeito disso, não é? Temos acesso ao reino de Deus através da pregação da palavra, através do entendimento, através do conhecimento, através da compreensão. Então essas chaves que o Senhor Jesus declarou como forma profética para Pedro, Ele também pode entregar nas suas mãos, entregar nas minhas, entregar na mão de qualquer um, não é? Porque são chaves que abrem entendimento, que abrem a compreensão a respeito do reino de Deus e como, não é? Que é feito esse processo de salvação para que possamos fazer parte do reino de Deus. Então, a princípio, precisamos receber a Jesus como o Senhor e Salvador. Em consequência disso, vamos receber o Espírito Santo, então começa a caminhada cristã. Esta é a mensagem que eu queria passar para os irmãos, para os meus amados que estão acompanhando esta ministração, e que, se você tiver alguma dúvida, que você possa procurar alguém de confiança, não é? Um servo fiel de Deus, não é? Ou então
coloque em oração diante do Senhor e Ele vai abrir seu entendimento. Amém? Esta palavra que eu deixo para todos, e eu agradeço a atenção de cada um dos amados, e eu te convido neste momento a estar fazendo esta oração para que possamos estar agradecendo este momento nas mãos do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai amado, Deus, muito obrigado por essa ministração, por esta palavra, Pai. Ó Deus, ficou algo, Senhor Deus, que não tenha, ó Pai, de alguma forma, Senhor, não tenha sido esclarecido, Senhor, que o Senhor esteja abrindo entendimento, ó Pai, daquele que estiver acompanhando esta ministração, que o mover do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de nós, ó Deus. Te agradeço por esta palavra, pelos significados, pelos entendimentos, ó Pai, e que, ó Deus, tudo seja feito, ó Pai, tudo que foi dito aqui para a Tua glória, ó Pai. É o que eu oro, ó Pai, eu te peço, eu agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém, amém. Eu agradeço a todos também a compreensão, a atenção, e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém, amém.